Queridos alunos, bem-vindos de volta à nossa matéria de recursos hídricos. Nós já vimos aí, só para refrescar a memória da gente, nós vimos a importância ambiental e social da água, nós vimos o ciclo hidrológico, né, de uma maneira um pouquinho mais funda do que vocês viram aí no ensino médio. Nós já falamos sobre bacias hidrográficas, já falamos sobre rios, classificação de rios, CONAMA 357, né? Nós vimos que os rios são classificados em classes, né? E quanto maior a numeração, pior é a classe do rio. Nós temos aí, por exemplo, por água doce, né? Rios de classe especial, que é o melhor de todos. Depois classes 1, 2, 3 e 4, sendo que classe 4 é o pior de todos. E classe 1 seria o melhor de todos, né? Então hoje nós vamos falar sobre lançamento de efluentes nesses rios, nesses corpos aquáticos. E é muito importante que vocês, como técnicos do meio ambiente, conheçam os padrões de lançamento, a diferença entre padrão de lançamento e padrão de enquadramento, uma vez que essas duas vertentes serão abordadas nesse conteúdo aqui, e também porque isso é o que gera multas pesadíssimas, né? E pode, inclusive, comprometer a licença de operação de uma empresa. Então, se ela estiver descartando os efluentes fora dos padrões, a empresa pode perder a licença de operação e ficar sem serviço, né? Inclusive vocês, tá joia? Minha internet está uma porcaria, eu estou voltando de um resfriado, então é o que vai ter para hoje, tá bom? Aguenta firme aí. Bom, então nós vimos tudo isso, né? O comportamento de um rio. A gente viu que a vazão dele pode variar ao longo de um tempo e por isso que existem as vazões de referência, tá? Importante nós lembrarmos que aqui nessa matéria nós vamos usar a chamada Q95, tá? Que é a vazão média de um rio durante 95% do seu tempo. E é muito importante porque quando a gente for lançar o efluente, nós temos que fazer isso baseado na Q95. Então nós vimos que os rios possuem classificação de acordo com o seu grau de qualidade. Nós aprendemos a calcular a concentração de compostos químicos, usando aquela formulazinha lá, né? Concentração final é a vazão do rio vezes a concentração de um composto no rio, mais vazão do efluente, multiplicado pela concentração de um composto no efluente, dividido pela soma das vazões. Então, vazão do rio mais vazão do efluente. Então, é importante também que vocês lembrem dessa formulazinha da diluição, porque ela também vai interessar nesse conteúdo, tá? Então, agora nós vamos ver quais são as condições necessárias para o lançamento de efluentes poder ser realizado pelas empresas, também pelos municípios, né? Pelas ETs municipais que tratam esgotos sanitários. Bom, nós seguimos, basicamente, 3 legislações para essa finalidade, tá? A CONAMA 357, que classifica os corpos aquáticos, tá? Antigamente, além de classificar, ela também dava os padrões de lançamento, mas toda a parte de padrão de lançamento foi vetado, revogado, na verdade, né? Para virar a CONAMA 430. Porque quando a CONAMA 357 foi lançada, os padrões de lançamento foram muito criticados pelo pessoal da área ambiental, porque eles não correspondiam à realidade ambiental de alguns rios. Eles não abordavam todos os padrões, todos os parâmetros possíveis. Então era alvo de crítica, né, desse pessoal. Então, 6 anos depois, a parte de lançamentos da 357 foi revogada e hoje nós usamos a 430. E se você está no estado de São Paulo, se você vier a trabalhar no estado de São Paulo, além dessas duas, você também tem que conhecer o decreto 8468 de 1976. Bem novinho, né? Embora esse decreto já tenha 45 anos, né? A minha esposa esquece que eu estou gravando uma aula, quer falar comigo. Embora esse decreto já tenha aí 45 anos, ele meio que foi utilizado como referência para a criação da CONAMA 357. Né? Então vocês podem ver que a 357 foi aparecer aí 30 anos depois, né? Trazendo aí algumas coisas meio atrasadas, já que já eram do decreto 8468, mas são essas 3 resoluções que vocês têm que conhecer. Então, ó,
Toda a parte de lançamento da 357, como vocês podem ver, foi revogada pela CONAMA 430. Então, quando vocês lerem a resolução 357, a partir do capítulo 4, padrões de lançamento, ali não vale mais nada, tá bom? Foi tudo revogado e incorporado dentro da resolução 430. Inclusive as tabelas com padrões para produtos, para parâmetros inorgânicos, né? Tudo isso não vale mais, mas assim, em termos de tabela, em termos de valores, pouca coisa mudou. Né? A 430, ela incorporou a questão de toxicidade, incorporou a questão de vazões, mas em termos de valores, praticamente quase nada mudou. Tá? Então, quando vocês forem pensar em lançamento de efluentes, vocês vão seguir o que está escrito primeiro na CONAMA 430, tá? Mas, não esqueçam, também o decreto 8468. Professor, eu vou ter que seguir as duas? Exatamente. E quando que eu vou escolher uma e quando que eu vou escolher outra? A gente vai falar isso mais para frente, mas vocês vão sempre escolher o parâmetro que for mais restritivo. Então, vocês vão analisar as duas legislações para todos os parâmetros possíveis e vocês vão sempre adotar aquela que tiver os parâmetros mais restritivos para o seu efluente, para as características do seu efluente, tá? Então, falando um pouquinho da CONAMA 430, ó, então ela vai dizer que ela dispõe das condições, dos parâmetros, dos padrões e diretrizes para a gestão de lançamento de efluentes nos corpos receptores, complementando a 357, tá? Então, sempre que você for fazer um lançamento de efluentes, você tem que seguir o que está aqui. Os efluentes não podem conferir ao corpo receptor características de qualidade em desacordo com as metas obrigatórias, né? E os parâmetros não incluídos nas metas obrigatórias. Deixa eu ver aqui se interessa muito esse parágrafo aqui. Ah, sim, tá. Os parâmetros não incluídos nas metas obrigatórias na ausência de metas intermediárias. Os padrões de qualidade a serem obedecidos no corpo receptor são os que constam na classe para o qual o corpo receptor estiver enquadrado. Então, o que isso quer dizer? Depois que você lançar os seus efluentes, a gente vai imaginar dois momentos específicos. A saída do seu efluente antes dele chegar no rio. Então, depois que o seu esgoto foi tratado, que você fez lá todos os processos para tratamento de efluentes, ele vai sair com uma característica. Esse esgoto não pode deixar a sua ET e seguir para um rio se ele não estiver de acordo com o decreto 8468 ou com a CONAMA 430. Então, se estiver em desacordo, de acordo com essas duas legislações, o seu efluente nem poderia estar sendo lançado. Entenda assim, tá? Depois que o seu efluente caiu no rio, está dizendo aqui no próximo parágrafo, no próximo slide, tá? Depois que o seu efluente caiu no rio, ele não pode mudar a classe de enquadramento do rio. Então você vai puxar agora a CONAMA 357 e imaginar agora uma segunda situação. Depois que o seu efluente chegou no rio, seu efluente vai ter matéria orgânica, metais, compostos ali perigosos, né? E o rio já tem uma classe que permite um limite desses parâmetros. O seu efluente, depois que for diluído pela água do rio, não pode superar esses parâmetros. Então você não pode alterar a classe do rio, né, por causa do efluente que você está lançando. Não sei se ficou muito claro, mas basicamente é isso. Vamos supor, né, a gente tem alguns exemplos no final, mas só para a gente adiantar um pouquinho. Vamos supor que para um determinado parâmetro num rio de classe 3, por exemplo, né, para um determinado parâmetro, o valor máximo permitido é 10 miligramas por litro de qualquer coisa. Você faz o tratamento do seu efluente e agora ele está com 20 miligramas por litro, é o dobro. Você primeiro olha na 430 e no decreto 8468. Pode ser lançado um efluente que contenha este composto numa concentração de até 20 miligramas? Beleza, se pode, você vai jogar no rio. Se não pode, você tem que pensar em outra forma de tratamento para reduzir mais ainda o teor desse composto. Você jogou ele com 20, mas o rio só permite 10.
É aí que vem a questão de diluição, daquela formulazinha que eu falei para vocês. O seu efluente vai ser diluído pela água do rio e essa concentração de 20 vai cair. Tem que cair para um valor que seja menor do que 10, que é o máximo permitido pela classe do rio. Se depois da zona de mistura este valor for superior ao que a classe permite, você estará descumprindo a lei novamente. Tá? E isso é dito aqui no artigo 12. Ó. O lançamento de efluentes em corpos d'água, com exceção daqueles enquadrados na classe especial, porque classe especial não pode receber efluentes de forma nenhuma, não poderá exceder as condições e padrões de qualidade de água estabelecidos para as respectivas classes, então, CONAMA 357, nas condições da vazão de referência, então, Q95, tá? Só para a gente lembrar aqui, isso aqui está falando da CONAMA 357. Ou volume disponível, se você estiver falando de um lago, né? Além de atender outras exigências aplicáveis, tá? E mesmo que você esteja cumprindo a lei quanto ao lançamento e quanto ao enquadramento, tá? O órgão ambiental pode estabelecer restrições e medidas adicionais de caráter excepcional e temporário ao lançamento dos efluentes que possam, dentre outras consequências, acho que eu não coloquei o resto lá, né? Mas a questão é a seguinte: em épocas de estiagem, mesmo que você lance o seu efluente dentro das condições de lançamento e dentro da classe de enquadramento, na época de estiagem, quando a vazão está abaixo da Q95, o órgão ambiental pode proibir você de lançar o seu efluente dependendo das características dele. Isso é para garantir a qualidade mínima de vida do rio e das comunidades que usam essa água. Mas isso é uma restrição excepcional e temporária, tá? E aí aqui na 430 tem os padrões de lançamento. Você vai imaginar o seguinte, ó, você passou o esgoto pela sua ET, né? E aqui está o riozinho, tá? Aqui está o tubo que vai levar o esgoto até o riozinho lá. A 430 e o decreto 8468, eles valem nesse ponto aqui, ó, antes do seu esgoto cair no rio. Então, nesse ponto exato aqui, quais são as características do seu efluente para poder ser lançado? Primeiro, o pH tem que estar entre 5 e 9. Então, se o seu pH estiver abaixo de 5 ou acima de 9, você não pode nem lançá-lo no corpo receptor. Temperatura menor do que 40 graus Celsius, né? Sendo que a variação no corpo receptor não pode exceder 3 graus Celsius no limite da zona de mistura. Materiais sedimentáveis, até 1 mililitro por litro, em teste de 1 hora em cone de Inhofe. A gente faz essa aula, esse ensaio de decantação, né, de sedimentação, na nossa matéria de tratamento de efluentes, tá? A gente tem cones de Inhofe no laboratório para fazer isso aqui. Para o lançamento em lagos e lagoas, cuja velocidade de circulação seja praticamente nula, os materiais sedimentáveis deverão estar virtualmente ausentes, tá? Esse virtualmente ausentes, ele gera um pouquinho de dubialidade, né? Virtualmente ausentes quer dizer que não é para estar presente. Mas se estiver em concentrações muito baixas, teoricamente também não tem problema, tá? O regime de lançamento com vazão máxima de até 1,5 vezes a vazão média do período de atividade diária, exceto nos casos permitidos pela autoridade competente. Então, quando você faz quando você solicita lá na CETESB o licenciamento ambiental da sua empresa, você diz para eles quanto que você vai lançar de efluente. Ah, olha, diariamente eu vou lançar, sei lá, 10 metros cúbicos de efluente, tá? Você pode aumentar isso em até 1,5 vezes. Então, você pode lançar, por exemplo, até 15 metros cúbicos sem estar infringindo a lei. Acima disso, você não pode também estar lançando, tá? Isso tem que estar de acordo com o que você solicitou na sua licença de operação e instalação. Aqui diz o teor para óleos e graxas também. Óleos minerais até 20 miligramas por litro e vegetais até 50. Então, novamente, né? Se você tiver qualquer um tipo desses óleos acima do que está permitido aqui, você não pode nem lançar o seu efluente no corpo receptor.
ausência de materiais flutuantes, e aqui está algo que confunde um pouco a cabeça da galera, tá bom? A DBO, você tem que remover pelo menos 60% da DBO, tá? Sendo que este limite poderá ser reduzido caso exista um estudo de autodepuração do corpo hídrico que comprove o atendimento às metas de enquadramento do corpo receptor. Então, vamos lá, suponho. Você chegou lá com 1.000 miligramas por litro de DBO na sua ET. Depois da sua ET, se você tem que reduzir 60%, né? Você só pode chegar no máximo em 400 miligramas por litro, ok? Essa é a primeira condição, ok? Ah, mas na minha empresa eu não consigo reduzir isso para 400. Eu consigo reduzir isso aqui no máximo para 600. Então você não está cumprindo a primeira exigência, que é remover 60%. Mas aí existe uma brecha. Se você fizer um estudo de autodepuração e provar que, lançando 600 miligramas por litro de DBO no corpo receptor, este valor vai ser menor do que o permitido para a classe do corpo hídrico, você também pode lançar, tá? Se não me engano, rios de classe 1, acho que são 3 miligramas por litro, rio de classe 2, acho que são 5 ou 4, né? Rios de classe 3 são 10, e rios de classe 4, acho que não tem limites, né? Então, aí que está o problema, né? Se você fosse lançar uma DBO dessa tão alta no rio de classe 1, 2 ou 3, né, teria que ser um rio de vazão bem grande. Você teria que lançar isso num rio de classe 4, que já não tem exigência de DBO, ok? Isso para esgotos industriais, né? O próximo... Ah, bom, depois eu chego lá, tá? Também tem os valores máximos de parâmetros inorgânicos. Então, por exemplo, arsênio, bário, boro, cádmio, chumbo, né? Então, se o seu efluente tem chumbo numa concentração maior do que 0,5, você nem poderia lançar esse efluente no corpo receptor, tá joia? E isso, na verdade, são para todos os parâmetros, né? Raramente você vai ter um efluente que tem tudo isso aqui. Cada setor industrial trabalha com compostos específicos. Você pode ter ali 5, 6 ou 7, né? Esgotos domésticos nem costumam ter a presença desses materiais em grandes quantidades, mas é coisa de ser acompanhado diariamente, mensalmente, aí, de acordo com cada empresa. Os compostos orgânicos que eu marquei com uma setinha foram adicionados, né, a partir da 357, não constam na 357, e passam a valer para todas as classes de rio. Então, benzeno, estireno, etilbenzeno, tolueno, xileno, tá? E aí tem as suas respectivas concentrações de lançamento também. Aqui, ó, artigo 21. Efluentes de tratamento de esgoto sanitário. Então, ó, se o seu município, se você for trabalhar aí numa Sanasa, num DAI, num SAAI da vida aí, né? As condições mudam só um pouquinho, mas continuam valendo, tá? Então, por exemplo, o pH continua igual, a questão da temperatura, a questão de materiais sedimentáveis, é o mesmo para o outro lá, né? O que muda mais é em relação a DBO. Olha só. Primeira exigência, que você consiga no máximo 120 miligramas por litro. Então você tratou o seu esgoto. Ele está num valor abaixo de 120, você pode lançar esse efluente no corpo receptor, tá? Segundo, reduza a DBO em pelo menos 60%. Então, essas duas regras aqui que vem depois são iguais para os efluentes industriais. Então, se você não conseguiu chegar em 120 miligramas por litro, você conseguiu reduzir em pelo menos 60%? Se conseguiu, pode lançar. Terceiro, verificar se após a autodepuração, você vai estar dentro da faixa de enquadramento do corpo receptor, tá? Então, é que eu tô comendo uma minhoquinha aqui, viu, gente? Então, a 430 tem essa observação para o lançamento de efluentes com carga orgânica, tá joia? E aí nós vamos para o decreto 8468. E é muito importante que vocês vão para o mercado de trabalho sabendo disso, tá?
O decreto 8468, a gente costuma falar do artigo 18 ou do artigo 19, né? 19A no caso. Peraí. É isso aí. Então, o artigo 18 tinha uma parte lá que classificava os corpos aquáticos também. Isso já não vale tanto porque a gente usa a CONAMA 357. Ela se sobrepõe em termos de classificação de rios, ela se sobrepõe ao decreto 8468. Mas essa ideia... Mamãe tá lá fora, Bibi. Mas essa ideia de classificar os rios em classes também começou um pouquinho aqui no decreto 8468, tá? Bom, lançamentos de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados nas redes, né, nas coleções de água, se tiver os seguintes parâmetros. Então, olha como é que ela é parecida com a resolução 430. Ó. pH entre 5 e 9, temperatura menor do que 40 graus Celsius, materiais sedimentáveis de até 1 ml por litro. Aqui, substâncias solúveis em hexana, que a gente já fala hexano, tá? É a mesma coisa que óleos e graxas, tá? E aí tá a diferença, ó, DBO5, máximo de 60 miligramas por litro. A resolução 430 permite 120. Então, o decreto 8468 permite metade disso. Então, dentro do estado de São Paulo, a gente adota o decreto 8468, o artigo 18, porque ele é mais restritivo em alguns parâmetros para o lançamento de efluentes, entre eles a DBO, a matéria orgânica. Se você não conseguir alcançar 60 miligramas por litro, você tem que comprovar que você reduziu em pelo menos 80% a carga orgânica. Diferente também da resolução 430, que é mais liberadinha, né? Ela permite até 60% de remoção. Então, dentro do estado de São Paulo, as condições para o lançamento de efluentes contendo matéria orgânica são muito mais exigentes do que em outros estados do Brasil, né? Eu não sei das resoluções em outros estados, mas o estado de São Paulo é mais rigoroso nesse sentido. As concentrações de alguns parâmetros, né, podem ser maiores ou menores do que o que está na resolução 430, lembrando que isso aqui é um decreto antigo, né, então alguns parâmetros aí já estão até meio defasados. E o artigo 19, que a gente fala que é o 19A, tá, é quando você vai lançar o seu esgoto em redes redes de coleta, entende? É um artigo meio esquisito, né? Mas olha só, os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados em sistemas de esgotos providos de tratamento com capacidade e tipo adequados, conforme previsto no parágrafo 4 deste artigo, se obedecerem às seguintes condições. Então, se você tem, por exemplo, uma indústria, mas você está afastado de um corpo receptor, né? Isso é comum aqui dentro do estado, né? Uma indústria mais centralizada, uma indústria mais dentro dos perímetros urbanos, longe de corpos aquáticos. Muitas vezes você não lança o seu efluente no corpo receptor, você lança na rede coletora de esgotos. E para lançar o seu efluente na rede coletora de esgotos, você tem que seguir o que está no 19A. Se essa rede de esgotos tiver uma ET depois do final dela. Se não tiver uma ET, vale o que está no artigo 18. Mas se essa rede de esgotos desembocar numa estação de tratamento, você tem que seguir o que está no 19A, ok? E aí muda algumas coisas, por exemplo, o pH vai de 6 a 10 e não mais de 5 a 9. Materiais sedimentáveis agora permite até 20 e não mais 1. Substâncias do tipo óleos e graxas são 150 e não mais 100, né? Ausência de solventes de gasolina, despejos que possam causar obstrução. Então ela muda mais nesse sentido, pensando que o seu efluente vai correr dentro de uma rede de esgoto, né? E não mais direto no corpo aquático. Tá? Então, você, técnico em meio ambiente, tem que ter em mente que nós vamos seguir as 3 legislações para lançar o efluente, tá? Então, depois que a gente lançar o efluente, a gente tem que se atentar para a constituição físico-química e biológica do efluente, o local de despejo, se vai ser um corpo aquático ou uma rede coletora, e a classe do corpo aquático, de acordo com a CONAMA 357, tá? Não, senão não consigo dar aula. Tá? E
Que tipo de legislação eu vou utilizar? Sempre a mais restritiva. No estado de São Paulo, quase tudo no decreto 8468 é mais restritivo do que na CONAMA 430. Mas é bom que você compare todos os parâmetros. Então, você foi trabalhar numa empresa, você tem o levantamento físico-químico e microbiológico dos seus efluentes. E lá tem tudo que está no seu efluente. Se tem metais, quais metais? Se tem óleos e graxas, quais óleos e graxas? A matéria orgânica, tudo. E aí você compara as duas legislações. Para alguns parâmetros, você vai ter que seguir o 8468. Para outros parâmetros, você vai ter que seguir a 430. Lembrando que o critério é sempre o parâmetro que for mais restritivo deve ser seguido, ok? Então, a gente vai concluir que o decreto 8468 e a resolução CONAMA 430, qual mais restritiva para os parâmetros físico-químicos e biológicos que contém o efluente? Você vai ter sempre que estar comparando as duas. Após o lançamento, qual será a concentração desses parâmetros, comparados com o exigido pela CONAMA 357 para a classe do Rio? Então, depois que você lançou os seus efluentes, o problema não acabou, né? Você agora tem que monitorar o seu efluente para saber se você não está alterando a classe do corpo receptor, né? Olhando nessa foto que eu coloquei, ó, bem aqui, nesse ponto, ó, bem na saída do tubo, né? Você vai seguir o decreto 8468 ou a resolução CONAMA 430. Depois que ele saiu e que se misturou com o corpo aquático, lembra, você vai seguir a CONAMA 357. Ok? Cumprindo os padrões de lançamento mais restritos e não alterando os padrões da classe do corpo receptor, você estará cumprindo a lei. Simples assim, né? Então vamos fazer alguns exemplos para clarear um pouquinho tudo isso que eu estou falando. Ó. Uma empresa situada no estado de São Paulo, então o professor fez de propósito para que você se lembre do decreto 8468, lança seus efluentes no rio de classe 3. A DBO do efluente na entrada da ET é de 800 mg por litro e na saída é de 100 mg por litro. Para este parâmetro, a empresa está cumprindo a lei? Então, eu estou fazendo um estudo só para DBO, tá? Meio que esquecendo os outros parâmetros que existem no efluente, que eles vão seguir essa linha de raciocínio. Então, você vai ver lá, no decreto 8468, no seu artigo 18, já que está sendo lançado direto no corpo receptor, diz que a DBO máxima tem que ser de 60 mg por litro ou uma redução de 80%. Para a DBO na CONAMA 430, a redução tem que ser de 60% ou tem que haver um estudo de autodepuração. Como a 430 ela é menos restritiva, a gente vai ignorar ela e seguir o decreto 8468, tá? E aí a gente vai ver também a classe do rio, que é a classe 3, quanto que é o máximo permitido para DBO. E para um rio de classe 3, o máximo permitido é de 10 mg por litro. Então, ó, primeira condição, o meu efluente ele não possui um máximo de 60%, né? Ele entra com 800 na ET e sai com 100. Então, quando eu calculo em porcentagem, tá? Isso consta que é uma redução de 87,5%. Ou seja, para este parâmetro eu posso lançar meu efluente, porque a segunda condição que o decreto exige é que tenha uma redução de pelo menos 80%. Como a minha redução é de 87,5%, eu estou cumprindo este segundo item, né, essa brechinha que a legislação me dá, tá? Então agora eu vou lançar este efluente contendo 100 mg por litro de TBO no rio de classe 3 e vou ver se, após a zona de mistura, este valor é menor do que 10 mg por litro. Se eu jogar o meu efluente e a DBO no rio aumentar de 10 para 11, então eu estou descumprindo a lei novamente. Não poderia estar lançando meu efluente, uma vez que eu estou alterando a classe do rio. Se eu jogar meu efluente lá no corpo receptor e a DBO permanecer menor do que 10, ok, estou cumprindo ambas as legislações, estou dentro do que a lei exige. Beleza? Primeiro exemplo, então. Segundo, uma empresa situada no estado de São Paulo lança seus efluentes no rio de classe 3.
O seu efluente contém benzeno na concentração de 0,05 miligramas por litro. Para este parâmetro, você está cumprindo a lei? Então, vamos lá. Eu vou olhar no decreto 8468 e ele não tem nenhum valor para benzeno. Como é um decreto bem antigo, né? Esse parâmetro ainda não era bem estabelecido. Então, a gente não tem nenhum critério para benzeno. Então, o decreto 8468 é o menos restritivo. Eu vou ignorá-lo neste ponto. Vou utilizar o que está escrito na CONAMA 430, que permite um lançamento com, no máximo, 1,2 miligramas por litro. Como o meu efluente tem 0,05, eu posso lançar ele no corpo receptor. E agora eu vou ver as características do corpo receptor. É um rio de classe 3, e de acordo com a classe dele, ele só pode ter no máximo uma concentração de 10 vezes menos, 0,005. Então, depois que eu lançar isso no corpo receptor, após a zona de diluição, esse valor tem que cair para 0,005. Se eu ultrapassar o que está permitido para a classe do rio, estarei descumprindo a lei. Se eu não ultrapassar, posso lançar meu efluente, tá vendo? Ele tem uma concentração 10 vezes maior do que a classe do rio permite. E de acordo com a lei, eu posso lançar ele mesmo assim. Porque eu vou considerar o fator de diluição. Então, para o parâmetro benzeno, a empresa cumpre a lei quanto ao seu lançamento, segundo a CONAMA 430. Agora resta verificar se após a zona de mistura, a concentração vai se reduzir a um valor menor ou pelo menos igual ao permitido para este rio de classe 3. Exemplo 3. Uma empresa situada no estado de São Paulo lança seus efluentes no rio classe 3. Pô, professor, você foi bem econômico, né? Eu sei, gente. Mas é que o rio classe 3 ele é mais frouxinho, né? Ele permite concentrações maiores. O seu efluente contém arsênio, uma concentração de 0,1 miligramas por litro. Para esse parâmetro, a empresa está cumprindo a lei? Então vamos lá. Decreto 8468 permite um máximo de 0,2. Já a CONAMA 430 permite um máximo de 0,5. Né? Então, uma vez e meia a mais. 2 vezes e meia, né? Então, eu não vou considerar a 430 para o lançamento deste efluente, vou considerar o decreto 8468, que diz que tem que ter um máximo de 0,2. Meu efluente tem 0,1, que é a metade, posso lançar. Depois que eu lançar no rio, isso vai ter que ser diluído para um valor menor do que 0,033, que é o permitido para rios de classe 3, tá bom? Embora eu esteja lançando o efluente aí com pelo menos aí 3 vezes mais a concentração do que é permitido. Ok? Então, para este parâmetro, estou cumprindo a lei também. Exemplo 4. Uma empresa municipal que trata efluentes sanitários, situada fora do estado de São Paulo, lança o efluente tratado em um rio de classe 2. Então, olha como é que eu mudei tudo agora, né? Efluente sanitário, fora do estado de São Paulo, e a classe do rio é classe 2. A DBO do efluente, quando entra na ET, é de 360 mg por litro, e na saída é de 48 mg por litro, e a vazão de efluente é de 25 litros por segundo. O rio que vai receber esses efluentes possui uma vazão de referência de 3 metros cúbicos por segundo, e a DBO natural deste rio é de 4 mg por litro. Verifique se para esses parâmetros, para essas condições, a empresa que está lançando os efluentes está cumprindo o que é exigido na lei. Então, ó, para quem não conseguiu entender muito, né, vamos visualizar. Ó. O meu esgoto sanitário entra na ET com esta concentração de 360 e depois do tratamento vai para 48 mg por litro. A vazão é a mesma, né? 25 litros na entrada e 25 litros na saída. E eu vou jogar isso num rio de classe 2. Para um rio de classe 2, a DBO máxima permitida é de 5 mg por litro. Naturalmente, este rio já tem 4. E a vazão dele é de 3 metros cúbicos por segundo. Então, este aqui é um exemplo mais completo, onde a gente vai ver tanto o padrão de lançamento, quanto se está sendo mantido o padrão de enquadramento. Então, como a ET está fora do estado de São Paulo, a gente esquece o decreto 8468 e foca na 430. Ela diz que o lançamento de efluentes
que tratam esgotos domésticos, que tratam esgotos domésticos, né? A regra é uma DBO máxima de 120 miligramas por litro. Como a minha DBO está sendo lançada em 48, já estou cumprindo este primeiro parâmetro, então já posso lançar o meu efluente, tá? Se não, teria que ver se houve uma redução de 60% ou se a autodepuração é capaz de manter o teor de DBO do rio, tá bom? Então eu posso lançar meu efluente. Depois que eu lançar meu efluente, eu vou descumprir, eu vou alterar a classe do rio. Para isso a gente usa esse cálculozinho aqui de vazão de referência e cálculo de diluição. Então vamos lá. Para o rio classe 2, a DBO máxima é de 5 miligramas por litro. E aí a formulazinha é, né? A vazão de referência 95 vezes a concentração da DBO no rio, multiplicada pela vazão do efluente, vezes, somada, né? A vazão do efluente, vezes a concentração da DBO no efluente, somada as duas vazões. Então, aqui 95 é de 3 metros cúbicos por segundo, com uma DBO natural de 4 miligramas por litro. Eu vou lançar uma vazão de 25 litros por segundo, eu passo para metro cúbico por segundo, né? Então, eu pego 25, divido por 1000, e isso dá 0,025, tá? Multiplicada pela DBO do meu efluente, que é 48, somada as duas vazões aqui embaixo. Então fica 13,2 em cima, divididos por 3,025 embaixo, e isso dá uma DBO de 4,36 no corpo receptor. Então, para esse parâmetro, a empresa cumpre tanto o padrão de lançamento quanto de enquadramento, aumentando o valor da DBO no rio para 4,36, mas o que ainda é dentro do permitido para a classe desse rio. Então, ó, só para a gente finalizar e ver o que aconteceu, né? Meu efluente chega com uma DBO de 360, sai com uma DBO de 48 e eu jogo isso no rio. Quando eu jogo no rio, a DBO aumenta de 4 para 4,36. Então ele aumenta um pouquinho, mas como o máximo permitido é 5, eu ainda estou cumprindo, né, o recomendado para a classe do rio. Não aumentei a DBO para valores acima do permitido para essa classe aí. Beleza? Tranquilinho, então? Espero que, apesar de tudo, aí vocês tenham conseguido entender, tá? O que são os padrões de lançamento e como que a gente segue essas regras. Então, nós fizemos todo um estudo de rio, classe de rio, vazão de referência, cálculo de diluição, para chegar nesse ponto específico aqui, tá bom? Deixa eu dar atenção para a menina aqui, porque não vai sair mais do que isso hoje não, beleza? Então, valeu, galera. Qualquer coisa, manda e-mail. Um abraço, um beijo, um queijo. E até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.